Olá, meu nome é Amanda Lamônica e estou aqui hoje neste vídeo para falar um pouco sobre vida e obra da autora Alciene Ribeiro. Para falar um pouco sobre Alciene Ribeiro Leite, né, essa autora mineira, né, nascida em Ituiutaba, Minas Gerais, eu vou partir do trabalho de doutorado da pesquisadora Carina de Fátima Gomes, cujo trabalho dela intitula-se Literatura e Mercado, uma leitura de três novelas infanto-juvenis de Alciene Ribeiro, Unidade e Diversidade. Né? Ela faz, então, neste trabalho dela, tem um capítulo, né, todo que ela discursa, né, traz todo um conteúdo teórico sobre a vida e obra da respectiva autora. Lembrando que, a nível de informação, Alciene Ribeiro é autora da qual eu realizo a minha pesquisa também de doutorado, né, em que eu pesquiso alguns contos da obra Mulher Explícita. Então, neste vídeo, eu me aproprio neste momento, peço licença à pesquisadora, né, porque eu achei bem completo a pesquisa em que ela fez, né, orientada pelo professor Dr. Hauer Ribeiro Rodrigues, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, CPTL de Três Lagoas, e neste capítulo da tese dela, ela vem discursando com bastante propriedade, com bastante elementos, rico em detalhes, sobre a vida e obra de Alciene Ribeiro Leite. Né? Essas três novelas deste trabalho, intitulada, né? Ela fez uma análise, né, dessa literatura e mercado com a novela Filho de Pinguço, O Mágico de Olho Verde e também Tupinanquins, né? Que ela utiliza dessas três obras. Então vamos lá. Primeiramente, eu inicio falando um pouco sobre a vida de Alciene. Alciene Ribeiro, ela tem em sua trajetória enquanto escritora, ela tem as suas obras divididas, os seus momentos literários divididos. Então, ela tem obras consideradas obra adulta, em que alguns pesquisadores denominam como a literatura adulta de Alciene Ribeiro. Ela tem também as obras infanto-juvenil, a literatura infanto-juvenil, e também as obras infantis, denominada literatura infantil. Então, dentre todo o trabalho desenvolvido ao longo dessa trajetória como escritora, Alciene Ribeiro, ela tem, né, todas as suas obras escritas, né, a Carina de Fátima, né, que realizou essa pesquisa, ela fez essa organização, né, ela realizou essa organização das obras, dividindo-as em adulta, infanto-juvenil e infantil. Então, eu falo um pouquinho, né, sobre a autora, em que no conto, né, tem uma breve biografia dela em um livro de contos, em uma coletânea de contos denominada livro Histórias Mineiras, pela editora Ática, de 1984, né, em que reúne vários contos da escritora, em que reúne contos, é uma reunião de contos de histórias mineiras, e nesta obra tem o conto de Alciene Ribeiro,
É o conto Ave Maria das Graças Santo. E antes de iniciar este conto, tem uma breve biografia da autora, que eu vou ler aqui essa breve biografia. Então, antes de iniciar o conto, diz o seguinte: na mineira de Ituiutaba, nasceu Alciene Ribeiro Leite, pertinho de Goiás e das grandes decisões. Terra de artistas, deu nomes conhecidos nacionalmente. Estudou história, mas não para lecionar. Sim, melhor contar as suas. Escrevendo contos, teatro, letra de músicas. Para Alciene, escrever é um ato de fé no homem, um exorcismo de dores, a certeza de que nem tudo está perdido. Então, essa é uma autobiografia dela, né? Que é o prelúdio antes de iniciar este conto nesta obra que eu falei, né? Nessas histórias mineiras. Então, vem falando um pouquinho da autora, né? E eu achei interessante passar essa parte antes de eu começar a parte mesmo do trabalho da Karina, porque o que me chamou a atenção, né? A Alciene Ribeiro, ela fez a graduação em História, porém ela não exerceu a profissão enquanto professora, né? Mas vem falando, né? Ela fez História para contar as suas histórias, né? E as histórias de Alciene Ribeiro são histórias que permeiam todo um contexto social, né? Em que ela se apropria de várias temáticas, né, de várias temáticas emergentes do contexto, né, e traz isso em seus textos, né, para que nós possamos refletir o mundo diante da literatura, né, diante da literatura de Alciene Ribeiro. Alciene Ribeiro, ela trata de questões sociais, de questões culturais. A maioria dos seus textos, seus contos, são contos intimistas, né, em que ela é, traz à baila, né, muitas situações sobre o feminino, né, sobre a condição da mulher, né, diante do mundo, né, diante do social, diante da sua posição mesmo, né, muitas vezes subalterna, né, e trazendo em suas obras, né, a reflexão, né, desse empoderamento que as mulheres podem conquistar em suas vidas, né? Então, Alciene Ribeiro, ao longo de sua trajetória, né, lembrando que é uma autora viva, né? Alciene Ribeiro é uma autora que ainda vive, ainda há obras dela para ser publicada, né? Hoje ela já tem algumas obras publicadas em outras editoras, como eu vou falar à frente, mas ela tem também muitos de seus trabalhos publicados pela editora Pangéia. Outra situação aqui, né, dessa autobiografia que eu li, que eu achei interessante, né, é que para Alciene Ribeiro, escrever é um ato de fé no homem, né? Então, ela se coloca numa posição de crença mesmo, de acreditar que por meio da escrita, que por meio da literatura, há possibilidade de transformação no homem, há possibilidade de transformação de uma sociedade por meio da reflexão, por meio da prática da leitura, seja por meio de um conto, seja por meio de um poema, seja por meio de uma crônica, né? Seja por meio de uma peça teatral, né? Enfim, por meio de uma história infantil, né? Porém, sempre com um fundo de reflexão, porém, sempre com algo que remete o leitor, né? A esse mundo interior, né? A sua reflexão,
de si próprio, né, enquanto homem em evolução, e refletindo as situações exteriores do mundo do qual nós vivenciamos. Né? Então, é uma autora em que ela se preocupa muito com essas questões em sua escrita. Né? Vamos lá, então. Então, agora eu vou falar aqui, né, sobre a parte da vida de Alciene, escritora, né, que no trabalho de Carina de Fátima Gomes, na página 77, né, para quem tiver interesse, só pesquisar na internet, né, que o trabalho dela chama-se Literatura e Mercado, de Carina de Fátima Gomes, né, em que ela realiza essa leitura de 3 novelas infanto-juvenis, né, da autora Alciene Ribeiro, realizando todo esse trabalho voltado para a unidade e diversidade, né? E na página 77, ela inicia esse capítulo em que ela fala da vida, Alciene, escritora. Então eu vou ler aqui, lendo, né? Vou passando aqui para vocês conhecerem um pouco sobre a vida de Alciene. Lembrando que ao final deste vídeo eu vou deixar como sugestão uma atividade a ser realizada, que posteriormente o professor fará as orientações de entrega, enfim, uma organização melhor desta atividade, se for pertinente. Mas deixarei uma sugestão de atividade para esta aula, intitulada Vida e Obra de Alciene Ribeiro. Então, vida. Nascida Alciene Maria Ribeiro de Oliveira, aos 22 dias de novembro do ano de 1939, na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Filha de Alzira Queiroz de Macedo e de José Muniz de Oliveira. Nasceu na zona rural da pequena cidade do interior de Minas Gerais. E no ano de 1947, a família muda-se para a cidade. E junto desta mudança, vem a matrícula também no grupo escolar, na catequese, sendo assim Alciene se alfabetiza. A família, cujo avô materno era um abastado fazendeiro, já na cidade começou a enfrentar problemas financeiros, conforme palavras da autora na obra O Livro de Quase Todos. Então tem esse livro, chama-se O Livro de, entre parênteses, Quase Todos. E nesse livro, Alciene diz o seguinte, dessa questão da família, né? Que o avô era muito abastado, né? Porém, enfrentou alguns problemas financeiros e ela diz o seguinte sobre esta parte. Neste interim, o capital da venda da fazenda minguou. A selvagem concorrência urbana levou a melhor sobre a fé, a boa fé. O fazendeiro injetou dinheiro em firma falida e foi para trás do balcão. Então, aqui ela traz, né, o que ocorreu com essa falência financeira da família, né, do seu avô materno. Na adolescência, com as transições, porque a família passava, abandonou os estudos. Então, a Alciene Ribeiro, ela não viveu uma vida de que ela entrou, quando ela entrou na escola, até ela se formar no ensino superior. Ela teve uma lacuna grande em sua vida, né? Essa lacuna em que ela, né, ficou um tempo sem estudar, né, para poder, abandonou os estudos para poder ajudar a família, né, nas questões do dia a dia, nas questões, né, de ajudar, né, a família. Também depois veio o casamento, veio os filhos,
e Alciene foi se dedicar também a cuidar, né, dessa parte familiar. E então, quando ela já estava com uma certa idade, né, é que ela foi cursar, né, a licenciatura em História. Mas vamos lá. Na adolescência, com as transições porque a família passava, abandonou os estudos. Sua vontade era trabalhar, poder usufruir da juventude, adquirir coisas que sua família não podia dar-lhe. Então, abandonou a escola e foi trabalhar no comércio, passando depois a secretária do Jockey Club de Ituiutaba. Então, abandonando a escola, né? Em sua adolescência, ela passa então a trabalhar no comércio, né? E depois passou a secretária do Jockey Club. Quem tiver oportunidade de acessar, né? Ou depois até solicita para o professor o link que se encontra esta tese da Carina de Fátima Gomes, que ela faz um trabalho tão bem feito, né? Um trabalho rico em que nas descrições das obras de Alciene, né, ela coloca a capa, então tem a capa do livro, a capa contra a capa, essa questão do Jockey Club mesmo que a Alciene trabalhou em sua adolescência enquanto secretária, ela traz aqui também a carteirinha de sócia individual deste clube, né, as imagens. E isso é muito rico para a gente visualizar esse período da autora, né? Esse período de falando-se da vida da autora. Tinha uma vida social muito ativa, sempre acompanhada dos irmãos mais velhos, Alberes e Álvaro, frequentava assiduamente o clube onde também trabalhava. Então ela passeava, teve uma vida social muito ativa, estava sempre, né, no meio social junto de seus irmãos mais velhos, né? Gostava muito de frequentar este clube do qual ela era secretária e também frequentava como momento de lazer. Considerada muito bonita, Alciene Ribeiro, né? É bonita e em sua adolescência, né? Desfrutou de uma beleza física, né? O tempo passa, né? Mas em sua adolescência, sua juventude, né? Sempre foi considerada uma mulher de traços estéticos muito belos, né? Naquela época, né? Então, considerada muito bonita para os padrões estéticos da época, Alciene chamava a atenção de todos e logo chamou a atenção do jovem Rodolfo Leite de Oliveira. Este Rodolfo Leite de Oliveira, né, foi o pai de seus filhos, o qual ela veio se casar, né, ainda muito jovem. Rodolfo era advogado, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, nascido em Antônio do Monte, em Minas Gerais também era mineiro, aos 28 de dezembro de 1928. E era morador de Ituiutaba desde os 2 anos de idade. Rodolfo era recém-formado em Direito e acabava de assumir a presidência do Ituiutaba Clube, tendo uma promissora carreira de advogado, além de já se lançar na política local, sendo considerado um promissor candidato a vereador na cidade de Ituiutaba, né? Então, Alciene, ao se casar com Rodolfo, né, tiveram ainda mais, né, passaram a ter essa vida mais ativa socialmente, ligada às questões políticas, né, pela condição social de destaque, né, de seu esposo. Namoraram pouco tempo, né, ao se conhecerem e logo se casaram, né? Em dezembro de 1958, né, oficializaram a união, né, em que a autora não tinha ainda completado os seus 20 anos de idade. Conforme informações da autora,
em entrevista concedida em maio de 2018, essa entrevista é uma entrevista em que Alciene Ribeiro passou para esta pesquisadora, que foi até Minas Gerais, elaborou as entrevistas para compor o seu material de tese, o seu material de pesquisa. Né? Então, é uma entrevista muito importante, uma entrevista que nós encontramos no site, no blog da Pangeia, tem essa entrevista, tá? Da editora Pangeia. E eu também vou passar um pouco sobre essa entrevista, tá bom? Uma entrevista de perguntas e respostas em que a Alciene responde à pesquisadora. Então, essa entrevista, né, como eu estava dizendo, concedida em maio de 2018 e também de acordo com o livro Um Exemplo de Vida. Uma tarefa escolar em que sua neta Maria, filha de Ludmila, sua filha Ludmila, desenvolveu em homenagem ao Dia dos Avós, no Colégio Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O casamento realizou-se civilmente no dia 20 de dezembro de 1958, na casa dos pais. No dia 21 de dezembro, foi o casamento religioso. E só no dia 22 de dezembro, o casal saiu em viagem à cidade do Rio de Janeiro, para a lua de mel. Conforme relata Alciene, até a viagem, apesar de casada, como era tradição na época, ambos foram para a casa dos pais após as respectivas cerimônias, sendo consumado o casamento apenas na lua de mel. Então, quando eles, né, passaram por toda aquela etapa das cerimônias, né? Depois é que eles passaram pela lua de mel, né? Que foram realizar uma viagem. E esse livro, Um Exemplo de Vida, foi uma tarefa escolar em que sua neta Maria fez em homenagem à sua avó no colégio no Dia dos Avós, né? Contando um pouco sobre a história da avó. O livro que a neta escreveu se trata de uma proposta de escrita escolar, onde seria realizada uma homenagem ao Dia dos Avós. A obra aborda trechos importantes da trajetória da autora, como o período de infância e juventude, o casamento, a vida escolar, uma pequena entrevista e curiosidades, se encerrando com mensagens do coração e imagens inesquecíveis dela. Né? Então, a neta escreve, né, a pedido de um trabalho escolar, a neta, então, escreve, né, faz essa homenagem para a avó, né, escrevendo, abordando trechos importantes, né, da trajetória de Alciene, da avó, com ênfase na sua infância, na sua juventude, né, falando um pouco sobre o seu casamento, né, da vida escolar da autora, né, e também discorrendo sobre pequena entrevista e curiosidades. E encerrando o livro com imagens, né, com desenhos assim do coração para a avó. Como eu já disse anteriormente, quem tiver interesse, né, vale a pena consultar o trabalho da pesquisadora, porque ela traz até mesmo os desenhos da capa do livro, né, desses bilhetinhos para a avó. Então, ela traz essas figuras, tá bom? Então, foi realizado todo esse levantamento, esse acervo, né? Retomando, após as cerimônias de casamento, né, toda a cerimônia, após a viagem de lua de mel também, retornaram a Ituiutaba, onde residiram por aproximadamente 4 anos na casa da família de Rodolfo. Então, Alciene Ribeiro, né, após o seu casamento com o advogado,
residiram por 4 anos na casa, né, como se dizer, da sogra, né, morando junto ali com os pais de Rodolfo. Junto ao casal de sogros, Epaminondas Leite de Oliveira e Maria Divina Pereira de Oliveira. Com o casamento, veio uma intensa vida social, atrelada a uma movimentada vida política, né? Como eu disse anteriormente, né? Em que o esposo de Alciene, Rodolfo, né? Ele foi uma pessoa ligada à vida política, né? Então, com isso, Alciene Ribeiro passou a ter uma movimentação social em sua vida muito grande, né? Sempre envolvida com as questões sociais da cidade de Ituiutaba, juntamente com o seu esposo. Atrelada a uma vida política e também os filhos, quando chegam os seus 3 filhos, né? Em cujos nomes são Marcelo, Aurélio e Ludmila. Rodolfo progrediu na vida política, sendo eleito a vereador, né, como um dos vereadores mais votados na cidade, na época, muito bem visto, né, socialmente falando, né, muito bem reconhecido pela sociedade. Foi sendo eleito vereador, subsequente se candidatou novamente prefeito da cidade e posteriormente também deputado. Acompanhando o marido na vida política, né, Alciene Ribeiro sempre disposta, acompanhando o seu esposo, né, em todas as situações, né, em todas as comemorações, em todas as cerimônias, né, em que era convocado, Alciene, na medida do possível, mesmo mãe de 3 filhos, sempre estava acompanhando seu esposo, né? Alciene resolveu voltar a estudar quando os filhos foram para o colégio. Então, somente quando seus filhos começaram a frequentar o colégio, foi que Alciene Ribeiro, né, começou a despertar o interesse em novamente retomar os seus estudos. Quando o primogênito começou a estudar, incentivada pela sogra Maria Divina, matriculou-se no Colégio Santa Teresa. Com então 29 anos de idade, forma-se no antigo curso ginasial no ano de 1968. Né? Então, ali a sua sogra incentivando, né, ela a retomar os seus estudos. E foi quando ela se matriculou para retomar os seus estudos, né? Tem o diploma, logo a seguir neste trabalho, tem o diploma de Alciene, né? Em que ela recebeu ao terminar o ensino médio, no caso, né? A sua carteirinha estudantil, né? Então, tem todas essas figuras no trabalho, a nível representativo e demonstrando, né, a veracidade da pesquisa. No início, com certa vergonha e constrangimento, né? Porque Alciene já tinha uma certa idade, né? Ela começou a se sentir envergonhada, né? Pensar como, né? Estudar em meio a jovens, né? Eu que já estou com uma idade um pouco avançada, já mãe, né? Enfim. Mas ela não desiste do seu sonho e dos seus objetivos, né? E com o apoio familiar, Alciene, então, adentra ao colégio, já que na época não era comum, né? Não era comum nesta época o retorno ao ambiente escolar após a condição de mulher casada, né? Por isso que as obras de Alciene, ela cita muito essa questão feminista, né? Até pelo fato, né? Nós sabemos, hoje isso já se mudou muito, né? Não há idade para se estudar, nunca teve idade, mas naquela época, uma mulher que já passava pela condição de esposa, casada, né, não tinha essa total liberdade de voltar a estudar, porque tinha que cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos, ou acompanhar o marido, enfim, não era comum,
retomar os estudos. E Alciene, já desde aquela época, já se mostra uma verdadeira mulher empoderada, né? Quebrando os paradigmas da época e se lançando aos estudos, né? Não desistindo. Talvez pela condição social, mas depois engaja-se firmemente nessa luta estudantil, exercendo liderança no Colégio Normal Municipal. Então, ela se engaja de uma certa forma, né, se lança realmente aos estudos, né, a força de vontade, o querer, né, a sua disposição pelo aprender cada dia mais, em que ela passa a fazer parte, né, do grupo, né, que das lutas estudantis ali daquele colégio. Prosseguindo, então, dá continuidade aos seus estudos na universidade. Então, ela passa ali do ensino, né, do ensino fundamental, passa pelo ensino médio, né, a educação básica e se lança, se matricula no ensino superior, iniciando o curso de História na Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte e concluindo o curso em Ituiutaba, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituiutaba, Minas Gerais, no ano de 1976. Então, Alciene Ribeiro passou por algumas lutas, né? Até pelo fato dela se lançar aos estudos numa época em que isso não era comum, né? Socialmente falando. Além disso, ela inicia seus estudos em Belo Horizonte, depois ela retoma para Ituiutaba e vai terminar a sua graduação, né, em Ituiutaba. Então, ela teve aí essa transição também de instituição. Em seguida, a Carina de Fátima traz no seu trabalho participação em cursos, né? Porque foi todo um acervo literário que a autora Alciene Ribeiro Leite disponibilizou para a pesquisadora, para que, né, autorizando a utilização deste acervo pessoal da autora, a fim de comprovar a sua tese, né? Todas essas informações comprovando por meio das imagens de carteirinha, né, do grupo estudantil a qual ela participava, do certificado, do histórico escolar, de seu diploma, tá? No ano de 1976, começa a colaborar no suplemento literário do Minas Gerais. Então, Alciene começa aí, né? A passos pequenos, já começa a alçar alguns voos, mesmo que tímidos, mas já inicia, né, neste ano, a colaborar com este suplemento literário, que era um órgão oficial do Estado, né? E um detalhe, Alciene Ribeiro Leite, ela foi a primeira mulher da cidade de Ituiutaba a assumir profissionalmente a ficção, né? Talvez inspirada, talvez ela se inspirou pelos seus conterrâneos ali, né? Luiz Vilela, né? Um autor muito conhecido da literatura, né? Com quem Alciene Ribeiro, Luiz Vilela, né? Com quem Alciene Ribeiro tem grande contato e relacionamento, né? Sendo sempre o incentivador de sua escrita. Então, olha o empoderamento de Alciene Ribeiro em 1976, algo que não era comum naquela época, mas ela se joga, né? Ela, sem medo, ela assume essa posição, né? Socialmente considerada a primeira mulher da cidade a assumir profissionalmente a ficção, né? A escrita dela. A partir daí, a escritora não se esconde mais. A partir de que ela começa a escrever, né, a participar deste suplemento, né, literário do Minas Gerais, ela não para mais a partir daí. E a escritora não se esconde.
começa a escrever de tudo. Então, a Alciene, ela se joga realmente nesse campo da escrita. E conforme a entrevista concedida a esta pesquisadora, a entrevista que eu já falei, né, em que concedeu para a pesquisadora Karina em 2018, Alciene diz o seguinte: peço licença para ler, e se encontra-se na apêndice 1 do trabalho da pesquisadora. Ela diz: ao decifrar o alfabeto e descobrir a mágica de criar palavras combinando sílabas, algo indefinido se agitou no meu íntimo. Então, algo indefinido se agitou quando ela descobriu, decifrou o alfabeto, quando ela teve propriedade da escrita, né? A criticidade despertou nela esse interesse, essa vontade, né? Isso, houve-se uma agitação interna na autora para que ela realmente não desistisse. Entendida a causa desse rebuliço, fiz os primeiros esboços, lentos, isso Alciene dizendo, esparsos, sem um norte preciso, na transição da puberdade à adolescência. A inquietação, curiosidade, encantamento e hormônios se combinaram a sonhos. Então, uma explosão de sentimentos ali, né? Ocorrendo com a autora enquanto pessoa. Qual seria a face e modus vivendi das vozes de radionovelas bebidas por ouvidos colados ao rádio? Naquela época, né, as novelas eram as radiosnovelas, né? Então, escutava-se pelo rádio, passava-se as histórias narrativas da novela. E a Alciene gostava muito de ouvir, colado seus ouvidos sobre o rádio para ouvir a radionovela. Hipotéticas entrevistas e rústicos traços a lápis traduziram mulheres de cabeleira variada com roupas exóticas e decotes profundos, em oposição a homens de paletó e gravata. Num dado período, o desfile de estilos e posturas, em folha dupla do caderno escolar, bateu ponto sobre a máquina de costura da minha mãe, ela diz. Não com o objetivo de confecção dos modelos. Sim, porque, depois da cozinha, era onde ela mais se demorava. E eu também. Essa coisa de vestimenta sempre me sensibilizou. Quando eu crescer, quero ser estilista, entre parênteses. Ela dizia. O periódico O Dia, devidamente ilustrado, tinha até uma espécie de logomarca, com a vogal no início desenhada em traços retos, na forma quadrada. O porquê de decotes e cabeleiras desentrevistadas? A revista Polícia, especializada em crimes passionais, comprada por um irmão e escondida debaixo do colchão de palha. Capas apelativas, belas mulheres de etnias diferentes, caras e bocas agonizantes, bustos apunhalados saltando de vestidos, senão dedos de homem ou corda no pescoço. Então, está na apêndice 1 do trabalho, né? Este dizer de Alciene, né? Esta fala dela sobre esse início de sua escrita, né? No campo da ficção. Colabora com jornais e desde então, né? Colabora com jornais, escreve livros, trabalha por 11 anos como assessora editorial da RHJ, editora da capital mineira, Belo Horizonte, atuando como assessora independente após a saída da editora.
Então tem uma figura também ilustrando Alciene Ribeiro sentada no escritório nos anos 70, né? Nos anos 70 realizando anotações. Além de autora e editora, Alciene foi diretora da Divisão de Cultura de Ituiutaba, na gestão do prefeito Acácio Alves Sintra Sobrinho, em que organizou importantes eventos culturais e literários. Então, quando ela foi diretora, além de autora e editora, que ela trabalhava nesta editora, ela também foi convidada a ser diretora, né, dessa divisão de cultura. E nesse período em que ela foi diretora, ela organizou na cidade muitos eventos culturais, proporcionando estes momentos literários para a sociedade, né, para a sociedade de Ituiutaba. E ela diz o seguinte nesta passagem: em 1976, estreiei em literatura no Suplemento Literário do Minas Gerais, órgão oficial do Estado. Sou a primeira mulher ituiutabana a assumir profissionalmente a ficção. Então, ela assume como um trabalho mesmo, um trabalho de escritora, de escrita, né? Tenho registro de jornalista, colaboradora no Ministério do Trabalho e alguns prêmios literários. O primeiro livro de contos foi considerado pela União Brasileira de Escritores o melhor do ano de 1978, na gestão do prefeito Acácio Sintra. Dirigi a divisão de cultura da Secretaria Municipal de Educação. A Feira de Arte mensal na Praça Getúlio Vargas e a Feira do Livro anual. Então, ela proporcionava aí essa feira de arte, né? De arte mensal nessa praça, a Feira do Livro, né? Com escritores famosos convidados. São do período, na programação paralela, promovíamos debates quentíssimos com os autores visitantes. Os festivais anuais de MPB e música sertaneja, em separado, revelaram compositores e intérpretes. Organizamos o primeiro encontro de músicos e instrumentistas, exposições de pintura e de fotografia. Instalamos a Galeria de Arte Fernando Cássio. Editamos e fazemos lançamentos de livros e revistas. O troféu IP do Tijuco, com regulamento próprio, destinava-se a homenagear ituiutabanos de projeção nacional nas artes e nas ciências. Instituímos ainda o jornaleiro, valorização de um personagem de tradição cultural, também em Ituiutaba. Ambos encomendados a artistas locais, o primeiro a Vadim, o segundo a Machadinho. Seguindo, este período foi de intensa produção para Alciene. Então, este período em que ela iniciou, né, profissionalmente no campo da ficção mesmo, como escritora, trabalhando na editora e sendo diretora cultural da cidade. Então foi um período muito intenso de escrita da autora, um período intenso de produção, né? Porque ela estava ali envolvida com grandes nomes da literatura, né? Com convidados diversos, né, onde eles promoviam, onde ela, juntamente com esses convidados, né, e outras equipes, promoviam essas feiras, né, promoviam esses festivais, né, trazendo mesmo, né, essa tradição cultural para Ituiutaba. Este período foi de intensa produção para Alciene. Grande parte de sua obra foi produzida e editada nesta época, né? Então, nesta época aí de 1977, um período aí até 1982, né? Ela teve uma grande produção. A partir de 1982,
quando deixa a divisão de cultura de Ituiutaba, né? Então, em 82, Alciene deixa esse cargo, esta função. Mantém sua escrita de forma bastante sistematizada e constante, colaborando em várias coletâneas de contos com obras infanto-juvenis e também em periódicos. Né? Então, a partir de então, ela passa a escrever intensamente, né? Colaborando, sendo convidada, né, por editoras para publicar os seus contos, né, os seus escritos. Então, em que ela produziu bastante nessa época obras infanto-juvenis. No ano de 1987, quando vai apresentar o livro Tecelã de Sonhos na editora RHJ, em Belo Horizonte, apresenta seu livro a Ferrúcio, Verdolim Filho, que a convida para trabalhar na editora, onde permanece por 11 anos, de dezembro de 1987 até 1998. Então ela chega, apresenta esse livro para, né, o dono desta editora, o qual gosta muito da sua escrita, né, da sua obra, e a convida para trabalhar nesta editora, em que a autora, a escritora, permanece por 11 anos de sua vida. Também ingressa na literatura, neste período, ela também ingressa na literatura de cunho espírita, ao qual ela se dedica por bastante tempo, tanto em pesquisas quanto em escrita. Então, ela entra um pouco nesse campo espiritualista, né? E ela escreve contos, né? Escreve livro, né? Voltados para essa literatura espírita. Agora eu passo para falar um pouco das obras de Alciene Ribeiro. Eu vou citar as obras e fica, né, como tarefa para vocês a pesquisa deste trabalho, desta tese, e também pesquisar as obras para ler esses contos, né? São contos que nós encontramos no site da editora, até mesmo obras que dá para baixar, né? Realizar o download gratuito, né? No blog da editora Pangeia tem muita coisa, muito acervo da autora. Então agora eu passo para falar um pouco sobre a obra. 3.2 é o item do trabalho de Carina de Fátima Gomes. Obra. Alciene, além de escritora, dedicou-se ao jornalismo durante mais de 20 anos, como colaboradora de grandes jornais da capital mineira de Belo Horizonte. Das suas produções, podemos destacar sua primeira coletânea de contos. Então, sua primeira coletânea de contos foi a obra Eu Choro do Palhaço, publicada no ano de 1979. Né? Este livro, ele foi premiado, esta obra, com o Galeão Coutinho, da União Brasileira de Escritores, como o melhor livro de contos da autora no ano de 1978. Em 1980, Alciene lança o livro O João Nosso de Toda Hora, outra coletânea de contos da autora também. Lança, no ano de 1983, o seu primeiro livro infanto-juvenil, intitulado Filho de Pinguço. O enredo conta a história de um menino perdido diante da realidade de vida, com um pai alcoólatra. O livro foi ganhador do prêmio Coleção do Pinto. Eu tenho o livro aqui, o livro teve várias edições, até porque é um livro que faz parte da minha pesquisa, ó. Filho de Pinguço, mostrando aqui, fica ao contrário a letra, né? Mas o livro teve várias edições. Essa edição que eu mostrei é a 5ª edição. Então, esse foi o seu primeiro livro infanto-juvenil,
com o conto Filho de Pinguço. E foi o livro ganhador do prêmio. Em seu currículo constam produções para o público adulto, sendo um romance, 3 coletâneas de contos, 4 livros adultos de obras direcionadas à religião espírita. Então, esses 4 livros adultos foi quando ela teve uma intensa produção voltada para a literatura espírita, né? Um livro jornalístico, 6 livros juvenis e 10 livros infantis, além da participação em 10 antologias de contos, né? Então, em seu currículo aí, Alciene tem aí todas essas publicações, né? Em que eu acabei de citar. A obra, O João Nosso de Toda Hora, faz referência, na página 6 da obra, a textos publicados e traduzidos na Venezuela, Costa Rica e Estados Unidos. Porém, nenhum desses materiais foram localizados pela pesquisadora, no caso, né? Alciene também publicou livro de poesias em 1990, denominado Exercícios de Aprendiz. No gênero romance, Alciene publicou em 1988 o romance denominado Nos Beirais da Memória. Em 1989, a obra E Tudo Se Repete. E em 1993, Um Pouco de Luz, os 2 últimos de cunho espiritualista. Então, E Tudo Se Repete, Um Pouco de Luz, foram romances publicados, né, na obra Nos Beirais da Memória, romances publicados de cunho espiritualista, voltado para a literatura espírita, em que Alciene Ribeiro também se debruçou a este trabalho. Publicou também o livro de quase entre parênteses, quase todos, em 2004, com a vida de personalidades de sua terra natal, Ituiutaba. Em 1989, no lançamento de sua obra Nos Beirais da Memória, deste romance, né, Nelly Novaes Coelho, né, autora da literatura infanto-juvenil, né, uma grande pesquisadora, ela afirma sobre a obra de Alciene. Ela diz o seguinte: firme domínio da escrita fabulosa, linhagem do genial Rosa, Guimarães Rosa. Então, compara a escrita de Alciene Ribeiro, que segue uma linhagem do escritor Guimarães Rosa. Capacidade de se manter na fronteira entre o imaturo, abrindo os olhos para a vida e já amadurecida pela experiência e pela reflexão. Então, belíssima citação e colocação da pesquisadora, né, da escritora Nelly Novaes Coelho, em que afirma sobre o romance Nos Beirais da Memória. Neste sentido, a diversidade de arquivos encontrados em sua fortuna crítica expõe o universo literário de Alciene Ribeiro Leite. Sua importância no circuito literário de Minas Gerais, nas décadas de 80 e 90, e a profundidade de sua obra, que tem temáticas e assuntos que exploram o cotidiano e levam a reflexões variadas, reflexões diversas, principalmente com relação ao feminino e à condição da mulher na segunda metade do século XX. Em uma sociedade agrária, patriarcal, provinciana, em período no qual o Brasil via-se sufocado pelo regime militar. Então, Alciene Ribeiro aí nesta fase aí, ela teve uma grande produção, né? Nós sabemos, né, que o Brasil passou aí por 20 anos de ditadura militar, por esse obscurantismo, né, um período de recensão ferrenha, né, em que tudo tinha que passar pelo aval
né, dos militares para ser aprovados. Nessa época teve muitos autores velados, né, vedados, e a Alciene, ela se jogou também, né, se lançou à escrita, né, neste período também, né, e a Alciene Ribeiro, então, ela traz nessa época, né, ela traz muitos assuntos, né, referente à condição da mulher mesmo, né, neste mundo, nesta sociedade patriarcal, provinciana, né, consumista e em plena revolução, né. A seguir, Alciene Ribeiro, ela faz da literatura, a autora Carmo, diz os Carmo 2018, diz o seguinte, que Alciene Ribeiro faz da literatura um meio de denúncia social. E a atenção do olhar da criança é que faz a focalização gerar a denúncia, que é a função da literatura. Então, olha que belíssima essa passagem da autora, né? Muito, muito importante mesmo, né? Em que a Alciene ela faz esse meio de denúncia social, né? Essa atenção, essa focalização, né? Ela gera essa denúncia. A literatura tem esse papel, né? De trazer a vida para a gente por meio da denúncia social, cultural, política, econômica, né? Por todos os vários vieses, né? E o faz, ainda conclui, e o faz em sua narrativa quando essa permite que a personagem tenha sua vontade satisfeita. Cremos que a autora, com esse pincelar na escrita, acredita que a humanidade pode purgar seus desvarios. Há sempre esperança de um momento novo que signifique o fim das amarguras pretéritas. A pesquisadora também afirma que pesquisar e analisar documentos de acervo literário vai muito além de conhecer um antes ou uns pós-registros, né, da escritora no momento de sua criação. Então, a partir dessas elucidações, né, eu vou citar aqui, né, rapidamente o nome das obras consideradas adulta de Alciene Ribeiro, as obras consideradas do campo da literatura infanto-juvenil e suas obras consideradas infantil. Então, vamos lá. Vou ler rapidamente, tá? As obras aqui da autora. Então, como literatura adulta de Alciene Ribeiro, eu cito aqui Eu Choro do Palhaço, considerada literatura adulta, tá? Obra adulta. Até o item do trabalho da pesquisadora é o item 3.2.1, intitulado Obra Adulta. E temos Eu Choro do Palhaço, de 1978. E lembrando que a autora, na oportunidade, vejam, né, pesquisem este trabalho para conhecer as capas dos livros, as figuras que a autora traz, de todo este acervo pesquisado. O João Nosso de Toda Hora, de 1981. Nos Beirais da Memória, de 1989. Tem também E Tudo Se Repete, de 1989. Um Pouco de Luz, um manual de espírita principiante, de 1993. Exercícios de Aprendiz, de 1990. O livro de Quase Todos, de 2004, são relatos biográficos da autora.
O livro Você Precisa de Respostas, Manual de Espiritualidade de 2018. Um Pouco de Luz, né, que foi uma obra revisitada e atualizada, e foi uma publicação recente da autora. O livro Mulher Explícita, a coletânea que reúne 23 contos da autora. Coletânea essa que eu estou utilizando na minha tese de doutorado, né, pesquisando ali alguns contos. Ponta de Lança, de 1979. A Presença do Conto, de 1979. Histórias Mineiras, né, em que ela publicou o seu conto Ave Maria das Graças, nesta coletânea, né, de 1984. Outro conto em que ela publicou Doutor de Almas, no livro Histórias Mineiras. O Fino do Conto, de 1989, também em uma antologia, Contos da Terra do Conto, intitulada. O conto Mulher em Recesso, publicado em 1999, no livro O Fino do Conto. Contos inéditos da autora Alforria para as Hortênsias, publicado no 8º concurso de contos Luiz Vilela. O conto Um Porvir Alemão, do livro Ficções Inéditas, em que tem a reunião de vários contos inéditos. Temos também a antologia, na antologia de contos, também publicado Um Porvir Alemão. Amor à Brasileira, o conto Super-Homem, de 1987. Flor de Vidro, com o conto de Como Engolir Sapos, em 91. Contos eróticos, né? Com o conto Alto de Fé. Conto Dupla Sui Generis. Antologia de Conto Brasileiro, A Porta de Serviço e a Serventia da Morte, em 2004. Agora vem a sequência da obra juvenil, Filho de Pinguço, de 1983, onde teve várias edições, 86, 89, 91. O Mágico de Olho Verde, tenho aqui também para demonstrar o livro O Mágico de Olho Verde, também uma novela de Alciene Ribeiro, lançada em 1984. Depois, Um Jeito Vesgo de Ser, de 88. Drácula Tupiniquim, que é uma das novelas em que a autora Carina de Fátima faz essa análise, né? Que é Filho de Pinguço, Mágico de Olho Verde e Drácula Tupiniquim, de 1989. Condão de Giramundo, de 1991. O Astronauta de Consolanto, de 92. Como obra infantil, Borracha Nele, de 1986. Tecelã de Sonhos, de 1988. Ora Pipocas, segunda edição em 2013. Ideias às Pampas, com o conto O Livro é Dedicado à Sua Filha, com o conto Moça Baleia, de 1990. A Coelhinha Chulé, de 1991. Bicho de Goiaba, de 92. Lagarta Atrevida, Borboleta e Vida, de 2001. Uma Coelhinha Dodói, de 2002. E também teve algumas obras editoriais, falando de saudade. Essas obras auditoriais da autora
Foi um período em que ela trabalhou na editora RHJ e ela produziu obra, trabalhou como ghostwriter, né? Em que ela escreve para as pessoas, né? Então, teve lá falando de saudade, apenas um toque de despertar, poemas e poemas para você, orelhas, né? Algumas orelhas de livro em que ela produziu, né? Em orelhas de alguns livros, poesia de gente grande, né? Alguns livros que ela participou escrevendo na orelha do livro. Poesia de gente grande, hino do repouso, um mineiro no Pantanal. E desta forma, eu finalizo aqui este vídeo falando, então, falei um pouco sobre a vida e obra de Alciene Ribeiro, né? Espero ter colaborado na aprendizagem, espero ter trazido essas informações, né, que traga o conhecimento sobre a autora, essa ilustre autora. E como atividade, né, como sugestão de atividade, como eu disse no início do vídeo, eu sugiro a vocês, né, que se dividem em grupos, não sei o quantitativo de grupos de alunos, né, o quantitativo de alunos na turma, mas se dividem em grupos de acordo com a orientação do professor, se ele achar viável, tá? É o desenvolvimento desta atividade e elaborem podcasts, né, sobre a vida e obra de Alciene Ribeiro Leite. Então, finalizo por aqui, agradeço a atenção, até a próxima. Tchau, tchau.